necessário a prece. Isso era uma orientação que nós tivemos do seu Hugo. Em qualquer reunião que nós tivéssemos nessa casa, a abertura sempre com a prece. Então vamos, nesse instante, lembrar da figura sublime de Jesus e dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por mais essa oportunidade que nós estamos tendo de estarmos reunidos nessa casa que sempre nos acolhe com tanto amor, Senhor. E nós te rogamos que nos abençoe e nos envolva em suas vibrações de paz, para que nós possamos, Senhor, entendermos o que está havendo nesse instante na Terra. Que sabemos que as leis de Deus são justas e nós estamos recebendo aquilo que necessitamos. Então, Senhor, permita que possamos repetir a Tua prece e que esta prece possa atingir todos aqueles nossos irmãos que não puderam estar conosco nesta noite. Também aqueles que desencarnados, que porventura estão conosco, possam sentir através dessa prece a Tua presença de amor. Pai misericordioso e bom, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixes cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e sempre. Que a Tua paz permaneça em nossos corações. Que assim seja. Com essa prece, nós vamos falar um pouco do Evangelho de Jesus. Que o instante que nós estamos passando aqui na Terra, nós temos muita necessidade dessa lembrança, dessas orientações que Jesus nos deixou. E a doutrina espírita, ela nos traz essas orientações, nos trazendo momentos de Jesus para nós. Momentos que em outros livros e outras doutrinas nós não vamos encontrar. Mas na doutrina espírita, através dos espíritos que ajudaram a Kardec a codificar a doutrina, mas também dando continuidade a esse trabalho com o Chico, com o Divaldo e com outros médiuns que trazem notícias do mundo espiritual, que nos traz momentos de Jesus, que nos levando no Novo Testamento nós não encontramos. Encontramos sim um momento, mas não dá continuidade após aquele diálogo que Jesus tem com os seus discípulos. Mas antes de começar a falar, existe um livro que chama-se Bem-aventurados os Misericordiosos, que, se não me falha a memória, é do Chico, psicografia do Chico. E ele fala, uma das pequenas mensagens que tem, são mensagens curtas, mas de um conteúdo muito interessante para todos nós. Fala de vários momentos do homem aqui na Terra. E um dessas mensagens fala de um cidadão muito rico, que morava numa região e onde houve uma pandemia, igual que está acontecendo conosco. E ele, muito preocupado, e tendo poder aquisitivo para isso, ele tem um filho, ele se preocupa com o filho. E para que o filho não corra risco de pegar aquele vírus que estava correndo na região, ele manda o filho para uma região distante, onde não havia a pandemia. Aí ele fica tranquilo, ele tinha condições, e
Dias depois, ele recebe um aviso, uma mensagem, que seu filho tinha desencarnado numa mesa de jogo. Então, é para nós refletirmos, né? Será que adianta fugirmos do que está acontecendo no nosso meio, nesse momento aqui na Terra? Porque nós temos que passar, ninguém vai passar por nós. É nossa prova. E lembrando que nós estamos num mundo de provas e expiações, e onde nós estamos resgatando dívidas de ontem. E Jesus foi muito claro quando ele disse que de lá não sairá enquanto não pagar o último centavo. E é o mundo de provas e expiações, é aqui que nós temos que responder os atos que nós cometemos de erros de ontem. Então Deus não está castigando ninguém. Deus está dando para nós oportunidades de nós repararmos os nossos erros. Mas temos que confiar, temos que ter fé. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele falou assim: se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós transportaríamos montanhas. O que são essas montanhas? Não é um monte de terra, mas sim são as nossas dificuldades que nós carregamos, que são montanhas de dificuldades que nós trazemos ao longo das nossas existências, dos nossos defeitos ainda que são milenares. Então, se nós tivermos fé, nós vamos conseguir vencer. E Jesus, ele ainda faz um comentário com os discípulos, né? Comentando com eles que eram homens de pouca fé, que até quando ele teria que estar conosco, para que nós realmente acreditássemos e tivesse confiança nos seus ensinamentos. A lição aqui nesse livro Boa Nova, que é de Francisco Cândido Xavier também, e é do espírito Humberto de Campos, que, se não me engano, aqui ele coloca como irmão X, porque houve um problema muito sério com o Chico, né? Humberto de Campos, ele registra o nome desse livro. Mas dos livros que nós encontramos, o irmão X é o próprio Humberto de Campos, que traz notícias para nós do mundo espiritual. Então são notícias corriqueiras lá de criaturas, de pessoas, de personagens, mas também nesse livro aqui ele traz momentos de Jesus. Então nessa lição 21 aqui, fala sobre a lição da vigilância. E é interessante o assunto que Jesus aborda aqui e questiona os seus discípulos num momento que eles estão todos reunidos. Eles estão lá na Cesareia de Filipe e, por coincidência, estavam todos reunidos naquele momento. E Jesus, olhando para os discípulos, ele faz um questionamento. Ele pergunta para os discípulos que os homens diziam dele e quem ele era. Então, alguns diziam assim. O próprio João Evangelista disse que alguns falavam que ele era João Batista ressuscitado. Outros diziam que era Elias. Aliás, o João Batista João Evangelista responde que ele seria Elias. Outros dizem que o Senhor é o João Batista ressuscitado. E o pessoal lá do templo diz que o Senhor dos judeus é Jeremias. Eram os profetas da antiguidade, Elias, Jeremias, e o próprio João Batista, que era primo de Jesus, que Jesus esteve conversando com ele. João Batista batiza Jesus naquele momento para dar o testemunho da sua vinda aqui na terra. Então só eram pessoas que na história eram conhecidas. E o próprio João foi conhecido pessoalmente. E Jesus, havendo dele essas respostas, ele para um pouquinho, olha para os seus discípulos e faz um questionamento. E vocês? Quem dizem que eu sou? Eles levam um choque com a pergunta que Jesus faz.
Eles ficam meio titubeam. E Pedro, envolvido por uma entidade superior, ele diz assim: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo aqui na terra. Falastes bem, Pedro, mas não fois tu quem falaste, mas sim o meu Pai que falou por você. Naquele momento, Pedro estava sendo médium do mundo superior, vigilante. Ele dá uma resposta realmente de quem era Jesus. Era o nosso irmão maior. E Pedro fica todo feliz, né? Como é um mal que nós carregamos ainda, da vaidade, do orgulho, e Pedro fica todo feliz da vida, com aquela afirmativa de Jesus. E Jesus fala assim: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É essa pedra aqui que era mediunidade, né? Que todos nós somos médiuns, né? Cada um no seu nível. E Pedro ali era um instrumento de Deus naquele momento, da espiritualidade maior. Mas ele continua e começa a narrar para eles o que ia acontecer. Eles estavam se dirigindo a Jerusalém. E Pedro, depois de ouvir a narrativa de Jesus, do que ele ia sofrer, ele até fala sobre: eu serei coroado na dor. Aí Pedro se aproxima de Jesus, inclusive o Felipe aproveitou para interrogar emocionado: mestre, como pode ser isso, se sois modelo supremo da bondade? O sofrimento será então o prêmio das vossas obras de amor e sacrifício? Olha só o que Felipe questiona Jesus. E Jesus responde para ele assim: vim ao mundo para o bom trabalho, e não posso ter outra vontade senão o que corresponde aos sábios desígnios daquele que me enviou. Os desígnios de Deus. E Jesus continua falando sobre os momentos difíceis de resignação que teria que ter, dando um exemplo para nós, como é que nós temos que agir nesses momentos difíceis da nossa vida. Porque Jesus não havia necessidade de passar por esse tormento todo, porque ele era um espírito superior. Mas nós não somos ainda. Nós temos uma bagagem ainda com muitas dificuldades. E Pedro se aproxima de Jesus, depois que ele narra o que ia acontecer, Pedro fica assim um tanto indignado com a situação. E ele diz assim, foi aí que Simão Pedro, modificando a atitude mental do primeiro momento e deixando-se conduzir na esteira das concepções falíveis do seu sentimento de homem, aproximou-se do Messias e lhe falou em particular. Veja bem, naquele instante Pedro estava em vigilante, estava sendo o médium das trevas. E continua, ele questionando Jesus ainda: mestre, convém não exagerardes as vossas palavras, não podemos acreditar que tereis que sofrer semelhante martírios. Onde estaria Deus então com a justiça dos céus? Olha só que Pedro questiona Jesus, e caminhava com Jesus, né, há tempo. Os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo assim. E nós falando, é comum em nós falarmos assim: o que eu fiz para Deus para merecer tanto sofrimento? É a falta de fé nossa. E nós colocamos em xeque a grandeza de Deus através da nossa pequenez, né? Porque nós ainda não conseguimos entender a grandeza do Mestre, do Pai. E Pedro tinha essa convicção. Como que pode alguém que faz só o bem vir a sofrer? Ele estava indignado e coloca uma situação
e achando que Deus seria injusto. Jesus fala para Pedro assim: Pedro, retira essas palavras, exclamou Jesus com serenidade enérgica. Queres também tentar-me como os adversários do Evangelho? Será que também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? Aparta-te de mim, pois nesse instante fala pelo espírito do mal. Imagina o choque que Pedro leva, que agora antes um pouquinho tinha sido elogiado, né? Não foi tu quem falou, mas foi meu pai, ele foi o médium de Deus. E nós temos esses altos e baixos, porque nós deixamos cair a nossa vibração e nós entramos na faixa negativa. E é aqui muitas vezes nós somos instrumentos nas mãos dessas entidades que trabalham para o mal, que trabalham contra os ensinamentos de Jesus aqui na Terra. Então, verificando que o pescador se emocionara até as lágrimas, o mestre preparou-se para a retirada e disse aos companheiros: olha o que Jesus fala: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. Veja bem que Jesus, ele não perde a serenidade, e ele continua fazendo convite aos outros companheiros para seguir. Aí no dia seguinte, a pequena comunidade se punha a caminho, vivamente impressionada com as revelações da véspera. Simão seguia humilde e cabisbaixo. Imagina a situação de Pedro, né? Ele estava arrasado. E puxa vida, eu fui elogiado e agora eu fui mandado se afastar dele. E eu o amo. E eles amavam Jesus, mas não compreendia a grandeza do Mestre ainda, como nós ainda não compreendemos. Simão seguia humilde e cabisbaixo. Não conseguia compreender por que motivo fora Jesus tão severo para com ele. Em verdade, ponderara, melhor suas expressões irrefletidas, e reconhecerá que o Mestre lhe perdoará, pois observava que era sincero o sorriso e olhar compassivo que o envolvia numa alegria nova. Mas sem poder suptar suas emoções, o velho discípulo aproximou novamente de Jesus e interrogou. Veja que Pedro, ele ainda insistia, ele queria saber o motivo, né? Aí ele questiona, dizendo assim: mestre, por que razão mandaste-me retirar as palavras que vos demonstrei o meu zelo de discípulo sincero? Alguns minutos antes, não havias afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus? Por que motivo, logo após me designares como intérprete dos inimigos da luz? Olha o questionamento de Pedro. E nós fazemos isso. Eu faço tanto bem, tanta caridade, e eu sofro. Por quê? Nós não questionamos isso? Quantas vezes que nós não colocamos em xeque a bondade de Deus? Porque nós estamos sofrendo, só que esquecemos que nós somos espíritos que já passamos por dificuldades, cometemos erros, e nós temos que responder por isso. E Pedro questiona Jesus: como eu agora há pouco era o médium de Deus e agora o Senhor me manda afastar dizendo que eu faço parte dos inimigos da luz? Olha o que passava na cabeça de Pedro. E Jesus serenamente lhe responde: Simão, respondeu o Messias bondosamente, ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade da vigilância. A nossa vigilância tem que estar em primeiro lugar, para que nós não caímos nessas armadilhas do caminho. O próprio Pai Nosso, né?
Nós pedimos na prece para que nós desviemos de nós das armadilhas do caminho. A criatura na terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu. Mas, na jornada do mundo, também basta às vezes uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas. Por sua própria imprevidência nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho terá sempre imenso trabalho a realizar, porque pelo reino de Deus é preciso resistir às tentações dos entes mais amados da terra, os quais, embora ocupando o nosso coração, ainda não podemos entender as conquistas santificadas do céu. Acabando o Cristo de falar, Simão Pedro calou-se e passou a meditar. E quantas vezes não é para nós chamado a atenção por essa vigilância? E qualquer um de nós estamos sujeitos a isso. Lembrando o nosso querido Jerônimo Mendonça, quando ele passou por uma junta médica, e nessa junta médica os médicos não sabiam responder como ele estava vivo, porque ele não tinha um coração, ele tinha um músculo no local do coração, e os médicos não entendiam, a ciência não entendia como sobrevivia aquele homem. E eles responderam para Jerônimo dizendo: Jerônimo, a sua vida está por um fio. E aquilo repercutiu muito mal para Jerônimo. Apesar de ele ser um espírito já preparado para a sua prova aqui na Terra, e para dar exemplo para nós de resignação, porque por onde ele passava ele deixava alegria. Muitas vezes nós nem percebíamos que tinha um homem ali tetraplégico na nossa frente. Então é a alegria que ele envolvia as criaturas, com a sua mensagem, com as suas músicas e com o seu canto. E ele ficou triste, ele ficou impressionado com a junta médica, com o diagnóstico que deram para ele. E ele foi conversar com o Chico. E triste, preocupado, falou: Chico, eu acabei de passar por uma junta médica e os médicos disseram para mim que a minha vida está por um fio. E o Chico, espírito superior, não passou a mão na cabeça do Jerônimo. Não ficou chamando ele de coitadinho ou com pena. Falou: o Jerônimo, trabalha que o fio engrossa. Os espíritos superiores, eles são vigilantes para nos dar sempre bom ensinamento e nos mostrar que o caminho não é fácil, é difícil. As dificuldades que o espírito superior, quando encarna aqui na Terra, ele vem a nosso socorro, mas eles têm que estar 24 horas vigilantes para não cair nas armadilhas da que a Terra prepara. Quem leu o livro Ave Cristo vai entender o que eu estou falando. Que o espírito que se reencarna, que eu não lembro muito bem da história, mas isso eu gravei. O espírito que ele vem reencarnar na Terra, ele não precisava mais, mas ele vem por um amor a socorro de alguém que ele amava muito, que estava em dificuldade. E os orientadores do mundo espiritual disseram a ele: olha, toma cuidado com as armadilhas da Terra, para não se perder. Porque as ilusões da Terra são muito grandes e podem nos desviar do caminho. Chico é um exemplo para nós. O Chico teve tudo para desistir da sua caminhada. Sofria perseguições,
saúde frágil, mas ele era firme naquela proposta do que ele veio trazer para nós. E nós temos aqui essas joias que vêm nos trazer para nós notícias de Jesus da sua época que nós não encontramos no Novo Testamento. Olha o trabalho que esse homem deixou para nós. Chico, um homem franzino, cheio de dificuldades com a saúde, mas de uma resignação e de uma confiança ao Pai, né? Porque ele sabia que ele tinha que deixar o seu trabalho aqui em benefício da humanidade. E assim nós temos vários espíritos, como a Madre Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce da Bahia, que trabalhava com resignação, com o corpo físico doente, frágil, mas trabalhando em nome do Cristo aqui na Terra, sempre vigilantes. É isso que esses espíritos vêm nos ensinar, que nós tenhamos vigilância no nosso caminhar. E muitas vezes nós vacilamos, nós falimos. Isso, qualquer um de nós estamos sujeitos a isso. Imagine se um espírito superior corre o risco, imagine nós, ainda que estamos caminhando. Agora que nós estamos começando a conhecer os ensinamentos de Jesus. Isso quando eu falo por mim. Porque até ontem eu não conhecia. Mas graças a esse amor desse Pai e das promessas de Jesus, dizendo que nenhuma das suas ovelhas se perderá. Então, nós estamos a caminho. Nós somos ovelha. E esse pastor conhece todas as suas ovelhas, pelo nome, né? E sabe das nossas condições. Que um dia nós vamos tornar uma luz mais fulgurante. Mas que para isso nós temos que vencer as nossas dificuldades, que são muitas. Então, confiando nesta promessa de Jesus, que Ele nos disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, que enquanto houvesse uma lágrima de dor aqui na terra, Ele estaria conosco. Mas também Ele prometeu para nós que mandaria um outro Consolador em Espírito e verdade, que lembraria de tudo o que Ele disse e de muito mais que na época nós não tínhamos condições de entender. E ainda temos dificuldades, porque no mundo que nós vivemos hoje, depois de 2000 anos da passagem de Jesus aqui na Terra, nós ainda carregamos as nossas dificuldades para entender uma mensagem dessa, que Jesus chama-nos à vigilância, e Ele chama a atenção de Pedro. Existe uma mensagem de Vinícius, que é o pseudônimo desse escritor, que fala sobre onde e quando os discípulos conheceram Jesus. Porque eles caminhavam com Jesus, mas ainda não tinha o conhecimento de quem era Jesus. Então ele começa a questionar, então ele faz uma entrevista com os discípulos, como se ele estivesse dialogando. Então ele pergunta para João, o jovem discípulo, onde e quando você conheceu Jesus? E João responde, foi no momento que ele disse que Deus é amor. Ele pergunta para Maria de Magdala, quando e onde você conheceu Jesus? E ela responde, foi no momento que foi recebida com amor por Ele. Foi no momento que eu descobri o verdadeiro amor na sua presença, que Ele me envolve com amor. Foi nesse momento que eu conheci Jesus. E questiona também Pedro, porque Pedro era o discípulo que tinha mais dificuldades, mas o que mais deixou ensinamento para nós, né? Quando ele se coloca na posição de defensor de Jesus, se for preciso, darei a minha vida.
E Jesus fala para ele tranquilamente, para Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. Jamais farei isso, darei a minha vida. E acontece, quando o galo, ele nega por 3 vezes Jesus, o galo canta. Ele corre olhar e se dá com o olhar de Jesus, olhando para ele tranquilamente. E ele sai disparado, desesperado, assustado, porque ele negou Jesus e aquilo que Jesus falou aconteceu. Ele se sentiu acovardado perante a situação. Depois de alguns dias, ele, voltando à pesca, ele ouve, depois de uma noite de nenhuma pesca, lançando a rede no mar e nada vinha de pesca, que era o fruto do seu trabalho, para o sustento dele e dos seus, eles ouvem uma voz que manda que eles lançassem a rede à direita. Eles obedecem aquela voz e comando, eles lançam e vem a rede abarrotada de peixes. Eles ficam felizes, alegres, e nisso Pedro olha para a praia e reconhece Jesus. Jesus já tinha sido crucificado. Jesus estava presente ainda junto com eles. Ele se atira ao mar para se encontrar mais rapidamente com Jesus. E ali a Amélia Rodrigues diz que houve um diálogo naquela manhã. Eles passaram, ainda assaram alguns peixes, conversaram muito, receberam muitas orientações de Jesus, com certeza, naquela manhã. E de repente Jesus olha para Pedro e diz assim para Pedro: Pedro, você me ama? Ele, assustado, olha para Jesus: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas. E pela segunda vez pergunta, e pela terceira vez pergunta. Pedro entra em pânico, em desespero, dizendo: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que vai no íntimo da minha alma. Tu sabes, Senhor. Então, Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas. Foi nesse instante que Pedro reconheceu a figura sublime do Mestre, descobriu quem era esse Cristo, porque ele 3 vezes faz a mesma pergunta, da mesma maneira que ele negou Jesus. Mas Jesus mostrou para ele que aquele erro de ontem não tinha mais importância, porque não tinha como consertar. Mas ele podia, dali para frente, ter um novo homem, apacentar as ovelhas, levar a notícia do Mestre, o consolo por onde passasse, o socorro para os caídos do caminho. E ele entende a mensagem, vai para Jerusalém e funda a primeira casa de caridade da terra, a Casa do Caminho. E ali eles trabalharam até se dar a vida por Jesus. E hoje nós não precisamos fazer isso. Nós estamos aqui reunidos, tranquilos, respeitados pela nossa doutrina, que hoje a doutrina espírita, ela é respeitada pelas outras doutrinas, e as criaturas buscam esta casa em socorro. E nós aqui falamos de Jesus. Não precisamos dar sermão, falamos em Jesus e buscamos o consolo no capítulo 6 do Cristo Consolador, quando ele diz para nós: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre mim meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Olha só o convite. Então nós temos jeito, sim, porque é uma promessa de Jesus, que ele vai sempre estar conosco até a consumação dos séculos. E não se assustemos com a pandemia, que é necessário para que nós possamos crescer e lembrar da figura sublime de Jesus nesses instantes, aonde nós nos unimos em socorro daqueles que sofrem. Desperta em nós o amor.
é necessário a dor ainda para que nós possamos crescer. Que Jesus continue conosco, nos abençoando, nos envolvendo em suas vibrações de paz, para que nós possamos vencer a nós mesmos. Muita paz a todos. Que Jesus conforte os nossos corações naqueles momentos difíceis que passamos aqui na terra. E nesses momentos, Ele nos diz para que nós possamos recolher na nossa intimidade e lá abrir o nosso coração dizendo: Senhor, socorra-me. Nesse momento difícil que passamos aqui na terra, permita, Jesus, que os bons espíritos possam vir em nosso socorro, como o Senhor nos socorreu naqueles momentos difíceis em alto mar, quando abateu a tempestade, e o Senhor estava conosco. Então nós te rogamos, Senhor, ampara-nos nesse instante, envolvendo a nossa humanidade no teu amor, para que todos nós possamos um dia caminhar em tua direção, em direção dessa luz sublime que conforta os nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos aqui envolvidos nesta casa, reunidos em teu nome, Senhor, mas que possamos sempre estarmos juntos, para que possamos crescer juntos, sempre em tua direção, confiando na tua mensagem e no teu convite, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas o nosso próximo como a nós mesmos. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, e muito obrigado pela atenção e pela paciência.